Fala, meu povo, Denis aqui do meu carro lançando moda. Hoje com essa pequena figura aqui para desbravarmos, conversarmos, entendermos o porquê que esse carro, que ficou muito famoso no Brasil por ser considerado um carro não tão belo quanto de costume, agora como seminovo ele está fazendo um sucesso extraordinário. E aí, já começo perguntando para vocês, vale a pena você ter um Etios? Esse carro da Toyota, que era o carro de entrada como seminovo, uma opção boa aí para vocês que estão pensando num primeiro carro ou um carro para rodar de Uber, para fazer transporte. O que é que vocês acham desse carro? A gente vai conversar um pouquinho, entender as suas pérolas, suas firulas e conversar bastante sobre esse pequeno provedor que tem carregado aqui na sua marca principal, o símbolo da imponência no Brasil, que é a Toyota, para saber. E aí, o que é que vocês acham desse carro? Começando, então vem comigo. Primeiramente aqui já agradecendo a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se puder, se inscreva no canal logo aqui embaixo, assine o sininho das notificações e vamos para o que interessa aí. Também compartilhe para aquelas pessoas que você gosta, até aquelas que não gostam, né? Mas às vezes você, numa conversa de boteco, numa conversa de faculdade, numa conversa até de ponto de ônibus, a pessoa fala, eu queria ver um Etios, não sei o que, você já manda esse vídeo também para a pessoa conhecer, mesmo que seja para falar mal, mas é importante que você fale, tá bom? Mas vamos lá. Esse carro aqui, ele nasceu com uma proposta de ser um carro barato da Toyota, né? A Toyota já acostumada com um nível de carros um pouco mais elevado. Corolla aí passeando por muitos anos aqui no Brasil. Nós tínhamos as caminhonetes, não temos as caminhonetes, né? Também nós temos o SUV de grande porte, que é a SW4, mas a Toyota pensou de uma forma diferente no momento em que figurou a necessidade de se colocar um carro de entrada frente à construção do mercado aí, que vinha numa crescente favorável para os carros compactos, né? Estava vindo aí de um período de Celta, Uno, Gol, que sempre foi o disparado, e a Toyota queria participar também desse nicho de mercado. Então, com isso, entre 2012 e 2013, trouxe para o Brasil o Etios na configuração sedã e hatch. Estamos com hatch aqui. Ele mudou um pouquinho no decorrer do tempo, né? Inclusive esse aqui que eu vos falo é o Etios 1.3X, que é o automático, né, da Toyota. Na verdade, quando ele surgiu, ele veio mesmo para ser considerado o automático mais barato do Brasil, e ele cumpriu muito bem o seu papel nesse tempo em que ele surgiu, até de certo ponto quebrando aí a hegemonia de alguns outros carros que já estavam com a proposta de serem automáticos, ou melhor dizendo, automatizados. A essa época nós tínhamos aí o Volkswagen Up, que tinha o iMotion, nós tínhamos aí a Fiat, que tinha o GSR, né? Que era também uma proposta de carro automatizado, mas a Toyota veio com esse carro automático, né? E aqui eu estou falando de uma versão que data do ano de 2018, né? Na verdade de 2017, 2018, e que mudou, né? Lógico que teve umas modificações, ele se atualizou um pouco mais, essa grade frontal, inclusive, com uma tocada um pouco mais voltada de alegria. Pessoas falam que o Etios é um carro alegre. Na verdade, a proposta da Toyota foi trazer esse carro um pouco mais alegre, né? Melhorar o seu aspecto visual, porque ele sempre foi reconhecido como o patinho feio da Toyota, né? Mas apesar de ser considerado como patinho feio, ele é um carro muito bom. Até como eu disse, ele vem seguindo aí a proposta da marca, vem caminhando com essa marca de pano de fundo aí, ganhou o mercado naquela época e de certa forma deixou como herança o seu motor, né? Que a gente sabe muito bem que não existe mais esse carro no mercado, mas o motor dele acabou sendo herdado pelo Etios, ou pelo Etios não, perdão, pelo Yaris. Então esse motor permanece, lógico que com algumas atualizações, mas foi uma herança deixada aí por esse carinha aqui que eu trago para vocês hoje, para a gente destrinchar um pouco mais. Já falando aqui um pouco mais de detalhes externos, né? Vocês estão percebendo que ele, como eu disse para vocês, ele é automático, tá? É um automático de 4 marchas. A gente também vai conversar um pouco sobre o que é esse automático de 4 marchas, se realmente é bom, se é ruim, o que é que nós temos aí a falar desse carro. Mas ele é um carro de entrada, e esse inclusive era o automático de entrada do Etios, né? Então, mas você vê que desde a sua configuração básica a Toyota já incrementava um pouco mais, inclusive na cor. Ele tem esse branco perolizado, né? Que é um branco muito bonito,
porque dá uma vertente melhor para esse carro, apesar de que dá uma classe, né? Dá uma categoria maior ao carro. Agora, para pintar, ele acaba sendo mais caro, né? Que as pinturas, vocês bem sabem que perolizadas acabam custando um pouco mais do que o convencional. Mas ele vem aqui todo nessa pintura perolizada, um branco pérola, né? Inclusive com as maçanetas e retrovisores pintados na cor do veículo, né? Você vê aí que ele tem, inclusive, repetidor de seta não no retrovisor, mas aqui na lateral, né? Vocês percebem isso aí. É um carro que, apesar da sua proposta ser muito voltada para o público inicial, como eu disse para vocês, ao tempo em que ele existiu e que você poderia comprar novo, ele nunca foi um carro muito bem visto, né? Até por conta mesmo de outros carros que tinham à época, né? Nós tínhamos aí o Gol como um carro muito forte no mercado a esse tempo, né? E outras marcas mais. Como eu falei, o pessoal não considerava um carro bonito, então não tinha muita afeição por esse carro, né? Mas ele, como seminovo, já adianto para vocês que é uma ótima opção no mercado, principalmente para ciclos urbanos, né? Pessoa que vai rodar muito na cidade. E pelo preço que você acha ele, lógico que você também acha outros carros, mas você tem a comodidade de ter um carro automático. Esse carro que, como eu disse para vocês, à época era o automático mais barato do Brasil. Hoje foi dado lugar aí ao Argo. A gente também trouxe o vídeo do Argo aí, se você tiver interesse também, depois dá uma pesquisada no nosso canal aqui. Temos o Argo hoje como o carro mais barato do Brasil, mas a esse tempo era o Toyota. Então, nós temos alguns detalhes dele. Esse carro, apesar de ser de entrada, ele vem com aerofóliozinho aqui, dando um toque mais de esportividade na cor do veículo também, né? Uma régua cromada aqui na tampa do porta-malas, ao centro o símbolo da Toyota, a lateral aqui escrito Toyota, lado de cá o nome do carro, Etios, e a configuração 1.3x. O que é importante falar também é que o Etios nunca teve configuração 1.0, tá? Nós temos uma régua também lateral aqui com a escrita Etios, tá? Então, um carro que ele, na sua configuração, é básica, tá? Inclusive nas suas proporções também, como eu disse para vocês, ele deu uma atualizada em 2018, 2019 também atualizou um pouco mais, mudando essa grade da cor do veículo para uma grade toda preta. Se você ver 2019 com máscara negra, inclusive, você vai saber que esse é um carro mais novo. E esse aqui não, esse aqui é 2017 e 18, tá? É um carro que já teve a sua primeira atualização e aí em 2019 atualizou-se novamente para tentar melhorar um pouco mais as vendas do Etios. Por ser um carro de entrada, não tem aqui freios auxiliares, né? Aqui vocês estão vendo que abaixo não tem aí, não tem freio de milha, ou freio não, perdão, farol de milha, como muito se fala aí, né? Os pneus deles são pneus, como vocês estão vendo, são jantes de ferro, né? Um pneu aro 14, aqui de medidas bem pequenas, né? É um 7565 R14, né? Com essa calota que é tradicional do carro, né? Essa é um pouco arranhada, até pela questão do tempo do veículo, mas ele não tem muita coisa não, a não ser ele vir nessa configuração com freios e ABS, né? Um carro que ele é extremamente seguro, apesar do tamanho. É um carro que você realmente pode confiar, principalmente pela questão de marca, né? Então, esse é o Etios por fora, né? E aí a gente vai entrar no carro para ver o que é, inclusive, que ele melhorou, mas sempre, como eu faço de costume, vou parar aqui no fundo para falar não somente da sua chave, mas também do porta-mala. Chave do Etios, uma chave convencional, né? Muito lembrando as chaves antigas das Hilux, né? Então, dos Hilux 2011, 2012, né? Uma chave que acaba até enganando a pessoa que tá, tô com Toyota na mão, acha até que é a Hilux. Mas, na verdade, é o Etios. Uma chave convencional, tem aqui só o botão de abrir e fechar, né? Alguns acessórios, inclusive, que vocês podem ver aqui. Vocês estão vendo que tem aqui sensor de ré. Esse sensor de ré, ele não vem original do veículo, isso aí é colocado como opcional, tá? Então, mas por toda sorte já vem na pintura do carro, já tem um destaque diferenciado. E aqui, falando um pouco desse porta-malas, como eu disse para vocês, algo que me chamou a atenção demais, apesar de não ter abertura na chave, foi algo tão simples que a Toyota acabou fazendo por esse carro e que outras marcas poderiam se aproveitar dessa herança do Etios para fazer também a forma de abrir. Tem alguns carros, algumas marcas, até para não citar aí os concorrentes, eles têm o botão aqui de abrir o porta-mala, mas não tem lá aquele botão que é muito mais prático, né? O Etios aqui, a Toyota simplesmente colocou um botãozinho pequenininho que você só faz pressionar e a mala abre. Eu achei tão legal isso aqui que
Eu acho que era interessante, inclusive, todas as marcas aqui se apropriarem dessa possibilidade para gerar realmente algo que seja prático para o consumidor, né, para o proprietário do veículo. Mas vamos lá, falando um pouco do porta-mala simples, né, mas de qualquer maneira você vê que ele está pintado ainda também na cor do veículo, né, o branco aqui perolizado ainda por dentro também, você vê até um pouco de brilho aqui, não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas um pouco de brilho. Um porta-mala todo revestido, apesar de que essa borda aqui não está revestida, mas também é branco perolizado, então não houve economia de tinta aqui nesse carro, de forma específica não ocorreu essa economia de tinta, tá? Aqui nós falamos de um porta-mala que ele é extremamente pequeno para a categoria, né? Nós temos aí porta-malas um pouco maiores, inclusive um porta-mala de um Kwid acaba sendo maior do que esse Etios, né? Esse Etios tem 270 litros de capacidade, não dá para você levar muita coisa, mas para quem precisa de um carro para se locomover, para fazer transporte ou até para ter como primeiro carro, eu acho que vale a pena demais. Pneu socorro convencional, o que eu acho importante demais, também nunca foi no chão. Esse carro, como eu falei, é 2018, mas muito pouco rodado. Inclusive já agradeço a inscrita que nos forneceu aqui a possibilidade de gravar esse carro. Se você tiver interesse que eu grave seu carro, eu estou agora aqui na região da linha verde, tá? Mas sendo de Vitória da Conquista, morando em Vitória da Conquista, tiver interesse aí que eu grave seu carro, fala comigo aqui nos comentários que eu vou adorar demais. E aí, mais uma vez eu pergunto, vale a pena? Você acha que é um carro interessante ter um Etios hatch ou até um sedã automático hoje em dia, com uma opção aí de seminovo? Vamos ao que interessa. Então, falando um pouco mais aqui do porta-mala, nós temos um tampão de plástico, tá? Só com a alça que segura aqui a parte traseira do Etios para você ver de dentro, mas a gente vai entrar no veículo aqui agora para conhecer. Uma alça que segura aqui a mão para você fechar. Nós temos aqui um brake light que está escondido aqui nessa localização. Deixa eu fechar melhor porque não fechou muito bem, mas é um carro que nas suas propostas, apesar de ser um pouco simples, ele é muito interessante, né? Você percebe que apesar de ser Toyota, ele tem umas linhas de encaixe que não são muito bem tidas, né? Você percebe que tem algumas rebarbas no veículo, né? Aqui o para-choque, você vê uma linha muito bem marcada de um encaixe que não está muito legal, nas portas também. Então você vê sempre, é um carro realmente que ele surgiu para ser um custo-benefício para quem o tivesse, né? Então, aquela época eu falei, ele não vendeu muito bem, mas hoje ele é uma opção que vem ganhando cada vez mais mercado aí, porque como seminovo, na faixa de preço que ele se encontra, você consegue achar esse carro entre 45 mil a 60 mil. Esse, de forma específica, na minha ideia, né, apesar da tabela FIP estar em torno de 54 mil, você consegue aí, da forma que ele se encontra, que ele está muito bem conservado, entre 50 e 55 mil no máximo, aí você consegue comprar um carro desse. E conversando, a depender do mercado, a depender da forma que você achar da quilometragem, consegue até algo melhor. Mas vamos ao que interessa, vamos entrar o veículo, tá? Para a gente conhecer um pouquinho do Etios por dentro, até porque também houveram mudanças no Etios na parte interna a esse tempo e a gente precisa falar. Temos aqui o acesso convencional da chave, né, para a gente abrir o veículo, mas também esse carro também como opcional foi colocado um alarme, então pela chave ele já tem trava normal, aí você abre o veículo aqui pela chave e vamos adentrar ao veículo para vocês conhecerem um pouco dele por dentro, tá? E dentro do Etios a gente já começa falando sobre a sua porta, tá? Por dentro também pintado aqui na cor branca também, tá? Não é perolizado aqui por dentro, mas de certa forma aí compõe, porque a estrutura só do branco já ajuda muito. Nós temos uma porta convencional no plástico duro, apesar de que aqui há um acolchoadozinho. Nós temos maçaneta cromada, trava e destrava aqui o local da caixa de som, com um destaque aqui com uma tonalidade diferente de plástico, né? Meio esqueci a tonalidade disso aqui agora, mas é um tom diferente, meio que com um toque, né? Uma sensibilidade, né? Quem souber aí até me coloca aí nos comentários. Comporta copos até de um tamanho interessante, você consegue botar uma garrafa muito bem apoiada, enquanto em alguns carros a gente não consegue colocar uma garrafa em pé. Aqui é bom porque tem essa travinha aqui que você consegue colocar a garrafa bem apoiada. Nós temos 4 vidros
quatro vidros elétricos, né? 4 ocupantes com vidros elétricos, somente com o automático para o motorista, trava e destrava de vidros, tá? Então ele é um carro em si que, apesar de ser básico, ele é completo. E aqui dentro, o convencional desse carro não é vir com banco de couro, tá? Ele vem com banco de tecido, até porque ele é o carro de entrada da marca, mas como opcional você pode colocar banco de couro, que é muito bom por sinal, muito confortável, encaixa bem. Nós temos o volante aqui que todos já conhecem, que é o volante aí do Corolla, que equipou Corolla há muito tempo, apesar de ter mudado aí, mas foi algo que ele herdou do Toyota Corolla aí. Mas vamos entrar aqui para a gente conhecer o veículo e saber melhor o que é que esse Etios tem para oferecer. Vem comigo. Bom, dentro do veículo aqui nos encontramos, tá? Já mostrei o acabamento de porta, tá? Esse Etios, ele tem 2 airbags aqui e o outro aqui em cima, tá? O seu painel é todo no plástico duro, mas é um plástico com textura, tá? Tem 2 camadas diferentes, uma mais enrugada, outra texturada, mais enrugada aqui. Ele tem um filete aqui que vai da saída do ar-condicionado e pega essa parte central toda do veículo em black piano, tá? Chegando aqui embaixo também com preto texturizado. O que é importante falar desse veículo aqui por dentro é que ele algo muito falho, inclusive a época muito questionada da Toyota, que ele não vem com som. Esse som não é original, tá? Esse som aqui foi colocado pela proprietária do veículo, tá? Então ele não vem com som, mas algo que veio de novo, apesar da preparação que ele vem todo preparado para ter um som, mas ele só não tem o aparelho, não vem o aparelho. Aí você, à época, pagava um pouco mais, mais ou menos aí algo em torno de R$1.000 a R$1.100 para ter aí o som e mais alguns outros equipamentos do veículo, né? O alarme também, como eu falei, foi um alarme que foi colocado, sensor de ré também, a marcação tá aqui. O retrovisor é convencional, não é eletrocrômico, mas algo que mudou nesse carro foi o painel. O que, apesar de ser algo todo em LCD, você consegue ver muito bem aí, ele foi objeto de controvérsias quando do seu lançamento. Por quê? Porque nós estamos acostumados com o painel aqui na frente, e o Etios veio com esse painel que na verdade também é herdado aqui do Prius, né? Inclusive herdado do Prius, que também tem muita gente que fala que o Prius é um carro muito feio, apesar de que agora, quando ele vier novo, aí acho que 2024, 2025, ele vem um carro extremamente atualizado e lindo, né? Mas também falavam que tanto a feiura do Etios quanto o painel feio do Prius foi herdado. Então esse painel foi herdado do Etios, mas há controvérsias. Eu, apesar de não estar acostumado, né, porque eu estou sempre acostumado com o painel aqui na frente, eu acabei gostando desse painel aqui do lado, porque eu não sei se vocês percebem, quando nós estamos olhando para o trânsito, né, estamos aqui na frente do mercado, geralmente para você baixar para ver para você olhar o painel, sempre baixa um pouquinho a cabeça abaixo do volante para enxergar aqui. E aqui dessa situação não, você vira um pouquinho o rosto e você já consegue ver, só virando o olho você consegue ver velocidade, ver algumas informações. Eu acho que ficou legal e é algo que você se acostuma com o decorrer do tempo aqui com esse painel central, que eu achei muito relevante. Bom, mas falando de forma específica dessa tela LCD, que é muito bonita, muito bem desenhada e atualizada, né? Ela mudou, né, no Etios, né? Apesar de que a anterior também não era tão feia, mas essa aqui ficou muito mais moderna. Você percebe aqui que ela tem a marcação das marchas aqui em cima, tá? Não sei se vocês conseguem perceber muito bem. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui para ficar um pouco nítido para vocês. Aqui nós temos a marcação da marcha, aqui nós temos o tanque de combustível, nós temos aqui a quilometragem abaixo, o odômetro, né, a hora, né? Nós estamos aqui numa lua de quase meio-dia, né? Então o sol está quente. E aqui ao lado nós temos o computador de bordo. Nós temos também, logicamente, também um modo eco, que também ele funciona quando o carro está acionado, né? Ele tem algumas funções aqui. Nós temos o econômetro, que está logo aqui embaixo, que é um marcador de economia. Eu vou mostrar quando a gente vai rodando. Nós temos aqui o RPM, nessa forma, algumas funções aqui do painel digital, e aqui a temperatura do combustível, né? Aqui um desenho raiado de um lado e do outro, mas é só para mostrar. Algo que é interessante também falar desse computador de bordo é que ele não tem comandos no volante, né? Como ele é o carro de entrada, ele não tem comando de volante. O comando do computador de bordo é justamente aqui mesmo no painel. Você vai apertando o botãozinho e vai aparecendo algumas coisinhas aqui, né, no painel. Aqui o
o RPM já mudou um pouquinho, o consumo médio também apareceu aqui. Nós temos a autonomia de combustível que aparece também, logicamente, na sequência. Nós temos nenhuma mensagem, informações normais do computador de bordo que não foge do convencional não. Então nós temos aqui essas configurações de mensagens no Etios, né? Então ele não tem aqui, é só o botãozinho mesmo lá que você controla. Aqui nós temos limpadores, né, de veículos aqui sem função automática, farol também aqui sem função automática. Nós temos aqui funções do retrovisor, que é elétrico também, importante falar, né? Aqui retrovisor elétrico, travar e destravar de portas nós temos aqui também. Logo abaixo nós temos a abertura do capô e vamos falar também sobre esse motor de forma específica. E o tanque de combustível fica aqui na pontinha da porta, você abre o tanque do combustível aqui. E já quero aproveitar por falar que esse carro ele vem com o carpete em plástico, né? Aquele carpete em plástico não, emborrachado, muito bonito desenhado, muito bonito do que até muitos que tem aí no mercado, né? Então ele tem um carpetezinho que é interessante, né? Falei com vocês do banco de couro. O banco de couro realmente é um banco de couro com uma beleza, um conforto, tá? As portas aqui não mudam nada. Saída de ar condicionado, aquelas antigas e convencionais, mas que gela muito bem. Saída de som aqui em cima, né? Pisca ar condicionado do convencional, manual, né? Você temperatura, posição e aqui velocidade, no caso, botão ar condicionado interno e externo, pisca. Não tem muita coisa nesse carro não, ele realmente é um carro básico, tá? Vamos ver se tem vidros, tem espelhos aqui, cortesia para o motorista e para o carona também, tá? Nós temos aqui iluminação amarela convencional. Seu conjunto de iluminação também é toda loja no convencional, não tem nada de novo. Porta-luvas, é um porta-luva que ele é grande, tem algumas informações aqui, mas ele é profundo, ele tem um tamanho interessante, né? Muito prático e muito volumoso. Nós temos aqui um local para você colocar alguma tomada, alguma coisa aqui, uma saída de alguma forma. Ah, não, na verdade minto, aqui é a refrigeração do porta-luva, que é interessante também para você que quiser colocar alguma coisa, é só deixar aqui aberto, porta-luva refrigerado. Muito carro mais caro não tem isso, então é muito interessante também, né? Saídas em si. Então é um carro que ele não tem muita coisa a se mostrar, mas ele é um carro interessante, principalmente por causa disso aqui. O seu câmbio, né, que é um câmbio de 4 marchas, eu vou falar dele na sequência, mas que dá, de certa forma, um conforto a quem tá ao Etios, tá bom? Mas vamos lá, dá uma olhada também na parte traseira para ver o que é que tem de bom e o que é que nos oferece aqui. Vamos lá para a parte de trás, ver pelo meu tamanho, se encaixa entre eixos, se o vão livre do solo é interessante, se aqui atrás é livre, dá para 3 pessoas, como é que é? Vamos dar uma conferida. Vem comigo. Bom, com acesso à parte traseira aqui do Etios, a porta é na mesma proporção da dianteira, maçaneta cromada, espaço para uma garrafa aqui bem espaçosa, né? Porta-moeda, porta-objeto pequenininho. Atrás do banco nós temos aqui uma alça, né? Uma bolsa para quiser guardar alguma coisinha, né? O Etios, ele é um carro que ele tem 2,46 centímetros de entre-eixo, né? Então ele não é um carro espaçoso, mas aqui o banco voltado para mim, um 7,9, eu não estou apertado, mas também não estou desconfortável, minha perninha está muito bem aqui apoiada. O Etios, ele tem aqui apoio de cabeça para os 3 passageiros, tá? E também com cinto para os 3 passageiros. Então o couro também é muito confortável, é um carro gostoso, um carro todo durinho na mão. Vou falar um pouco mais dele sobre quando eu estiver rodando com ele aqui. Tem bolsas aqui atrás também. Ele tem aqui o vão, a parte traseira aqui, essa área do carro praticamente plana, né? Então não atrapalha de 3 pessoas irem aqui, então é porque ele é pequeno, mas ele é um pouco espaçoso. Na lateral ele é largo. Eu não digo que 4 pessoas, principalmente 3 pessoas do meu porte viria aqui muito bem, mas 2 iriam muito bem confortáveis, porque a perninha aqui, ó, tá de boa. Eu passo para lá tranquilamente, tá? Sem dificuldade nenhuma. Lógico que aqui tá mais folgado. Ele não tem apoio de braço, tá aqui já mostrando também. Tem mais um porta-copo aqui. A visão traseira do Etios para vocês verem também aqui do fundo, mas ele tem lá suas qualidades. Aqui alça PQP para os 3 ocupantes, muito carro mais novo não tem, né? Então você vê que algumas coisas, apesar de não ser tão
relevante, mas o Etios acaba compensando. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Dar uma voltinha com esse carro aqui para ver o que ele tem, falar sobre o seu motor, conversar um pouco, entender aí e querer saber de vocês no comentário. Não esquece, me diz aí no comentário, vale a pena ter um Etios como primeiro carro? Vale a pena ter um Etios como carro aí para rodar, como Uber 99, ou realmente comprar um seminovo para investir, não investir muito dinheiro e pagar um valor nesse carro que, como eu falei, está entre 45 a 60 mil reais no máximo que você acha esse carro. Vamos dar uma voltinha agora, conversar um pouquinho mais sobre esse motor, ver como é que ele anda e ver o que é que tem de interessante e o que de não interessante tem nesse carro. Vem comigo. Pronto, aqui estamos nós, já devidamente com cinto de segurança. Não se esqueçam, usem cinto de segurança, tá? Para dar uma voltinha com esse carro e entender um pouco mais aí como é que ele funciona, a sua dinâmica, tá? Como eu já tinha falado com vocês, esse câmbio dele é automático, tá? É um câmbio convencional de 4 marchas, o que muita gente reclamou ao tempo aí, mas hoje não tem muitas reclamações sobre esse câmbio, tá? Um câmbio que ele foi herdado do antigo Corolla. Corolla, antes de se tornar CVT, ele usava esse câmbio, então é um câmbio que ele já é conceituado no mercado, e qualquer tipo de problema ou manutenção com esse câmbio você consegue resolver facilmente, que é um câmbio que sempre nunca teve problema e que com certeza até hoje não vai dar problema nenhum. Mas se por um acaso der problema, você tem peça no mercado aí a oferecer, porque ele já vinha de muito tempo aí com os antigos Corolla. Mas vamos lá, dá uma voltinha aqui. Nós temos a função P, o R, né, a Ré, o neutro, e aqui o D, que é o drive, mais 3 marchas, que é quando você precisa segurar um pouco mais a marcha, descendo uma serra, alguma coisa do tipo. 2 marchas também, que também para utilizar o freio motor. E o L, que é de low, que é justamente você manter o carro na primeira para também segurar o carro se houver necessidade. Mas no nosso circuito aqui não há necessidade disso. Eu aproveitar mostrar aqui, mesmo não sendo o som original, a câmera de ré do Etios. Ele é uma câmera de ré que ele acaba você vendo muito bem, apesar de ter abas extensoras aqui. Ele não mexe quando você movimenta o volante, mas você consegue enxergar muito bem aqui, né, com a câmera de ré, e eu acho interessante. Tem a câmera de ré e também tem um sensor, né? Aqui em cima tem um sensor que foi instalado pela proprietária. Então vamos agora, logicamente, dar uma voltinha com esse carro e ver como é que ele anda. Vamos lá, vem comigo. Saindo aqui com o Etios, tá? O modo econômico ele aparece logo no painel quando você aqui de forma específica já utiliza o carro, começa a andar com o carro. Vocês vão ver quando eu andar aqui, pronto, apareceu a luz verdinha aí, o modo econômico ele já entra de forma automática, o que eu acho interessante, porque tem alguns veículos, né, que apesar de ter o modo econômico, ele não aparece de uma forma automática. Às vezes você tem que acionar para ele entrar, né, no sistema. Isso acaba de certa forma sendo contraproducente, né? Você não consegue ter aí uma melhor utilização do veículo. Aqui não, você já entra com o modo econômico para justamente melhorar essa relação de consumo com o veículo, né? Já adianto que esse carro, apesar de ele ser um carro extremamente urbano, as médias de consumo dele não são das melhores, tá? Pelo menos não na cidade. Abastecido com etanol, ele não faz nada mais do que 8 km por litro, né? O que não é um consumo bom, apesar de que tem gente que acha que é um consumo relevante. E com gasolina ele já melhora um pouco, ele vai aí para os seus 12 km por litro, né? Já na estrada, aí ele realmente desenvolve bem, porque ele é um carro que, como ele anda muito bem aí e vai até a 4 marchas, ele utiliza muito bem das 4 marchas, inclusive o modo eco vai mostrando muito bem essa utilização. Ele anda melhor, né, quando está na estrada. Ele chega a fazer 15 km por litro na estrada com gasolina, chegando a 11.5, 12 com etanol. Então é um carro que ele tem aí suas relevâncias quando você fala de estrada. O Etios ele é um carro muito confortável, pequenininho, muito gostoso de dirigir. Você vê que é um carro que ele é muito estável, né? Ele tem controle de tração e estabilidade, né? Freio ABS também. Então ele é um carro que ele corresponde muito bem para o que você precisa. É um carro que vale a pena. É um carro que desenvolve muito bem, não tem um torque muito forte, né? Nós estamos falando aí de 12 kg, entre 12 e 13 kg força de torque aí, com cavalagem aí, ou cavalaria, dependendo da forma que você queira falar, de 98 no etanol e 88 na gasolina. Geralmente esse carro anda muito melhor, apesar da cavalaria ser maior no etanol, mas ele anda melhor com combustível na gasolina, né? Mas é um carro que
para aspectos urbanos, como primeiro carro, como primeiro investimento para uma pessoa. Tô com um filho de 18 anos, recém-formado, vai entrar na faculdade, quero dar um carrinho automático. Esse carro aqui eu considero uma ótima opção, principalmente pela confiabilidade da marca, né? Nós estamos falando de um Toyota, né? Que não vai lhe dar grandes problemas ou problema nenhum. Geralmente Toyota não dá problema, tá? Ou quero para fazer um carro, pegar um carro para rodar aplicativo, também é uma ótima opção, apesar de que a mala dele é muito pequenininha. Talvez apostaria melhor você ir aí para um sedã, que também vale muito a pena, mas só pelo conforto de você não estar aqui, ó, batendo marcha, né? Freio, acelerador somente aqui, eu acho que vale a pena demais. Então é um carro que faz jus e eu queria trazer ele para vocês entenderem e verificarem direitinho aí a dinâmica. Mas mais uma vez pergunto, vale ou não vale a pena ter um Etios? Eu acho que vale a pena. E vocês? Me digam aí no comentário. Mas vamos lá, meu povo. Esse foi o carro da vez. Queria conversar com vocês sobre esse carro, mostrar o que tinha de interessante nele. Espero que vocês tenham gostado. Como uma opção de seminovo, vamos também mesclar aí a ideia de trazer carros novos e carros seminovos como opção. Inclusive isso foi ideia de um inscrito, de trazer carros aí com... Deixa eu fechar melhor esse vídeo com vocês aqui, até porque deu uma travada aqui por causa da temperatura, eu não entendi muito bem. Mas só para encerrá-lo e dizer que realmente é um carro que vale a pena, que como oportunidade aí de primeiro carro, o carro de aplicativo vale a pena demais. Reitero que se for para aplicativo, preste atenção só em questão de mala, tá? Ele tem a configuração 1.3 e 1.5, são motores muito próximos. A depender do valor, talvez seja mais interessante você já encarar em 1.5, que você vai andar um pouco mais, o motor é um pouco maior, tá? Então sem dificuldade. Eu estou numa autoestrada aqui, então por isso talvez algumas zoadas de veículo, tá? Mas eu acho que é interessante vocês franquear a oportunidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like, comenta, compartilha, fala o que é que você acha do carro, se vale a pena ou se não vale. Se você teve ou gostaria de ter um Etios, eu tô aqui para bater um papo com vocês no comentário. Então, fica com Deus, meu povo, e daqui a pouco a gente está de volta com outra máquina para discutir, para conversar, para desbravar e para trazer aquele conteúdo de qualidade que vocês sabem bem. Meu carro lançando moda fica por aqui e até já. Fui!